sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. E falando em semana, o tema do podcast de hoje tem a ver com uma semana muito especial, que é a Semana Laudato Si. E para contar para vocês tudo que tem de maravilhoso, para vocês entenderem o que é Laudato Si e o que isso tem a ver com FV e educação financeira, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida, cheia de cuidado, cheio de carinho. Sei que é minha esposa linda. E essa semana, inclusive, comemoramos 1 ano de matrimônio. Meu Deus, eu sou muito rápido, gente. Olha, tô muito feliz, meu querido. Agora eu te surpreendi, hein? Ai, eu tô envergonhada, gente. Ah, mas se eu pego o violino ali, eu faço uma serenata especial. E para você, os nossos ouvintes queridos e queridas, eu digo e repito: bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aonde estiver, esteja na paz e no bem. Muito obrigado pela sua audiência aqui, que é o seu, o nosso espaço, onde falamos de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. É isso aí, galera. E hoje nós vamos falar então sobre a Semana Laudato Si, que Laudato Si, para quem não sabe, é uma encíclica que foi escrita pelo Papa Francisco no ano de 2015, é isso, né, Augusto? É isso mesmo. Então tá fazendo aí 8 anos já que o Papa Francisco escreveu. E essa expressão em italiano, Laudato Si, mi signore, é um canto feito por Francisco de Assis, que no ano de 2025, que a encíclica vai comemorar 10 anos dessa carta do Papa, esse poema do pobrezinho de Assis vai completar 800 anos. Ai, vai ser um momento bem bonito, né? Bem especial, com bem certeza. Especial. E é uma literatura que inaugura, vamos dizer assim, a língua italiana, a poesia italiana, e é muito cultivado pelas crianças. O processo de alfabetização no italiano, o pessoal usa muito esse cântico das criaturas, Laudato Si, que significa louvado sejas, meu Senhor, por todas as suas criaturas. E aí Francisco vai louvando o Deus de amor, Criador, e vai louvando o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Terra. É muito interessante esse cântico, vale a pena você pesquisar o Cântico das Criaturas. E falando nisso, Augusto, acho que seria legal você falar rapidinho para os nossos ouvintes, porque a Laudato Si é uma encíclica que vai falar sobre o cuidado da casa comum, né? Cuidado então do nosso planeta e, enfim, uma série de coisas que envolvem isso. Mas o que é uma encíclica? Explica isso assim em poucas palavras. Olha, lembremos das cartas paulinas, né? O que é isso, cartas paulinas? Carta de São Paulo aos Coríntios, aos Romanos, aos Tessalonicenses. Paulo, então, era o apóstolo dos gentios. A gente diz assim na teologia, na igreja, aquele missionário que saiu da Palestina, onde começa o movimento de Jesus, os primeiros companheiros, vamos dizer assim, apóstolos, e ele começa a visitar outras cidades e anunciar o querigma, Jesus de Nazaré como Cristo, Senhor. Então as comunidades começam a surgir e aos poucos Paulo vai enviando cartas que são orientações disciplinares, dogmáticas, parenéticas, ou seja, o ensinamento ético, para animar a comunidade a sua vivência do reino de Deus aqui na terra. Então, impulsionados pelo Espírito Santo, como cada cristão em cada região vai viver a sua fé, né? Que é essa fé de construir comunidade, de colaborar com o reino de Deus. Então as cartas encíclicas têm essa inspiração na história da igreja. Os papas, então, ao longo dos anos, foram escrevendo carta encíclica. Entendi. Então,
a Laudato Si é uma carta que o Papa Francisco então escreve. Só que aqui ele inaugura algo novo. Ele fala não somente para o grupinho dos católicos cristãos, mas ele chama toda a família humana a responsabilidade, a vocação de cuidar da casa comum. Ele também fala com os católicos cristãos, mas ele dialoga com muçulmanos, com o patriarca Bartolomeu, por exemplo, da Igreja Ortodoxa, com a sabedoria das religiões orientais. Legal. É interessante isso, né? Ele traz no texto diálogos que ele teve com o imã, né? Que chama da tradição muçulmana. Então é uma carta encíclica a toda a humanidade. Então seria, no caso, uma comunicação oficial sobre um assunto, vamos dizer assim. E nesse caso, então, o diferencial do Papa foi falar com um grupo que vai para além dos, vamos dizer assim, espaço da Igreja Católica, para outras pessoas de boa vontade, justamente porque todo mundo mora no mesmo lugar, né? E todo mundo é responsável por cuidar dessa casa comum. Gente, e olha só, inclusive, essa semana Laudato Si, ela faz parte de um grande movimento, né, Augusto? Um grande movimento que tem adeptos, pessoas que inclusive não são cristãs, católicas, mas estão engajados no cuidado do meio ambiente em práticas sustentáveis e éticas. Enfim, a gente está falando não só das questões ambientais, questões econômicas também. Então é algo que envolve muita gente, né, Augusto, no mundo. Como que começou essa ideia de um movimento? Olha, então, Ana, falando sobre a ecologia, que o Papa então inaugura esse conceito aqui, né, nessa carta encíclica, ecologia integral. Vale a pena, né? A gente que está num bate-papo sempre fala de economia de Francisco e Clara, esse movimento bonito que a gente faz parte. Vale a pena, só para complementar o que você disse, como toda a família humana pode colaborar. Então é um movimento ecumênico. A palavra ecumenismo, ecologia e economia, as três palavrinhas iniciam com o radical oikos, que é casa. Então o ecumenismo, todos os habitantes dessa terra, a ecologia, né, o estudo acerca das coisas da casa comum, e a economia, o cuidado, a administração dessa casa. Então é por isso que quem responde a esse chamado que o Papa faz, essa provocação, lembremos que essa carta foi escrita às vésperas do encontro em Paris, que vários países então se reuniram em Paris para assinar acordos importantes em benefício do cuidado com a casa comum, revendo as questões de sustentabilidade, a urgência das questões climáticas e a novidade que o Papa traz no seu ensinamento é justamente uma constatação de que o sofrimento da terra é o sofrimento dos pobres. Não há duas crises, uma ambiental e uma social, uma única crise, nessa complexidade que tudo está interligado. Então, se sofre a terra, sofre os pobres. Se sofre os pobres, sofre a terra. Por isso, a Semana Laudato Si deste ano tem um tema: esperança para a terra, esperança para a humanidade. Entendi. Então, se tudo está interligado, ninguém se salva sozinho e as soluções estão conectadas umas com as outras. Então, sim, esse é um movimento também ecumênico, tem várias pessoas interessadas, engajadas, pesquisadores, ativistas sociais, pessoas das comunidades, de diversas religiões. E aí, esse é um movimento que nasce da resposta à carta do Papa. Já fazem 8 anos e esse movimento está atuando no mundo inteiro, animando as pessoas ao cuidado com a casa comum.
Então vocês já viram que é algo, né, gente, que é mundial e todo mundo pode participar. E a campanha Laudato Si é algo que surgiu no Brasil, né, Augusto? Aí já estamos falando de desdobramentos, vamos falar assim, do movimento, né? Sim, é muito bonito isso que você está falando, que é a nossa igreja, né, em diálogo, CNBB, com o movimento Laudato Si, com a rede eclesial pan-amazônica, né, a REPAM. Então, unindo, viram, como é importante a gente fazer refletir o cuidado com a casa comum também nas nossas comunidades de fé, no diálogo com a sociedade civil. E aí nasceu a campanha Laudato Si. Então, dentro dessa semana que a gente está vivendo, que é internacional, essa semana Laudato Si, nós aqui no Brasil temos a campanha Laudato Si, que basicamente tem 3 momentos. Esse primeiro, que é a semana de 21 a 28 de maio, que tem como motivador a popularização, a sensibilização do tema através do filme A Carta. Um filme muito legal, muito bem produzido, incentivado, patrocinado pelo Dicastério das Comunicações Sociais, que o Papa Francisco criou, um dicastério, que é um órgão do Vaticano especializado, atento a isso, e também o Dicastério para o desenvolvimento, ao serviço do desenvolvimento humano integral. Esse é um filme que está sendo rodado no mundo inteiro, um filme que pode ser assistido gratuitamente. Aqui no link desse podcast nós vamos deixar o link para você assistir, para assistir na sua família, na sua comunidade, empresa. E nós não vamos dar spoiler do filme, que é para vocês assistirem mesmo, que é muito legal e dá para trabalhar aí nas comunidades, para trabalhar nas escolas, dá para ver em casa, é muito bacana mesmo. Então, além da semana Laudato Si, a gente tem junho, né, o momento do Junho Verde. Isso, esse é o segundo momento da campanha. E temos também um terceiro momento, que é o tempo da criação, né, Augusto? Que é de 1º de setembro a 4 de outubro, que é um movimento muito bacana. O tempo da criação é um momento oportuno, que nasce também de um ecumenismo, dessa sensibilidade das religiões se unirem para o cuidado com a casa comum, e termina ali 4 de outubro, no dia de São Francisco de Assis. Então olha só que bonito, a campanha Laudato Si, ela abrange 3 momentos. E o foco de junho é educação e conscientização socioambiental, né? E aí o foco de outubro, aí a gente já pega mais uma questão ecumênica. Bom, pessoal, então a gente está vivenciando essa semana, como o Augusto já falou, temos o filme aqui para assistir. E uma coisa muito bacana é que existe um site onde vocês podem acompanhar, tem materiais que podem ser divulgados, vocês podem repassar o filme e tem um guia de celebração da semana Laudato Si. Gente, lá tem instruções de diversas atividades, desde plantio de árvores, caminhadas ecológicas, grupos de reflexão. Ana e Augusto, onde que eu vejo isso? Olha, o site é laudatosiwiki.org.pt, mas nós vamos deixar o link na descrição, tá? Então lá já tem eventos prontos. Ana, eu quero trabalhar aqui na minha comunidade um tema, a gente quer assistir o filme A Carta, né? Então tem uma série de atividades que podem ser feitas e já tem tudo pronto lá no site, né? É uma maravilha que só, gente, uma bênção mesmo. E aí, eu quero muito que vocês acessem, a gente vai deixar o link para vocês acessarem, né? Mais alguma coisa, Augusto, da semana Laudato Si que você queria falar? Dizer que para as nossas comunidades, para você, no seu trabalho, nos seus afazeres cotidianos, o FV sempre busca esse olhar integral, compreendendo, né, que tudo está interligado. Então, a busca por políticas públicas, por políticas econômicas, você, no seu desenvolvimento pessoal, nos seus estudos, no seu trabalho, na sua comunidade, enfim, é um serviço de utilidade pública. A gente traz conteúdos e, gente, tem muito material bom. Na Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, no site, por exemplo,
tem planos de aula já prontos para você trabalhar nas ciências humanas, ciência da natureza, ensino religioso, nos currículos, nas diversas áreas, nas escolas, como você organizar rodas de conversa. É muito material. Ensino religioso, já falei, filosofia, recursos de espiritualidade, cartilha sobre ciência e a crise planetária, sobre espiritualidade e ecologia. Então, não tem nem esse trabalho de preparar o material, é só estudar e aplicar. Gente, é tanta coisa boa. Pra vocês terem noção, a gente tem aqui a lista com as coisas, a gente ainda nem conseguiu ver de tanta coisa legal que tem, né? E falando nisso tudo, né? E o Augusto já disse, a gente sempre trabalha aqui na educação financeira para a vida, ecologia integral, o desenvolvimento humano integral. E qual que é o ponto da Laudato Si, que a gente já até falou bastante, Augusto, que a gente pode hoje fazer o link aqui com a educação financeira para a vida, com a vida financeira, né? Eu acho que é um momento oportuno que a gente está vivendo, né, no mundo, principalmente aqui no Brasil, e tem uma palavrinha que foi repetida muito pelo Papa nessa carta encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. O Papa fala muito sobre consumo. 56 vezes aparece a palavra consumo. Para nós, lá em Assis, no discurso, ele bateu muito nessa tecla, o cuidado com o consumismo febril. Ele fala de uma educação para uma vida da frugalidade, para o essencial, para uma sobriedade feliz. Então eu penso que esse aspecto, né, nós já falamos outras vezes sobre a Laudato Si, a dimensão do consumo é algo que a gente poderia colaborar. E aí a educação financeira é algo que vai cair em cheio para rever os nossos hábitos, estilo de vida. Então, pensem, o Papa diz assim, a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e consumo. Olha só, que interessante. A gente repensar a questão dos resíduos, de uma economia circular. Então, essa é uma questão que aparece muitas vezes na Laudato Si, e ele entende que é preciso a gente ter virtudes mais sólidas quando a questão do consumo vem à tona. Ele lembra o Bento XVI, saudoso, né, quando fala que todo consumo, todo ato econômico é também um ato moral. Então você coloca elementos de ética, de espiritualidade, de educação para rever os nossos hábitos de consumo. E o interessante, Augusto, nisso tudo é que isso é um processo que, uma vez que a gente começa, a gente vai incorporando aos poucos no dia a dia, e isso vai culminar, obviamente, em mudanças de cultura, em mudanças de estilo de vida. E segue mais ou menos o mesmo princípio que a gente trabalha lá na economia de Francisco e Clara. Porque assim, gente, vamos falar a verdade. Todo mundo consome ou já consumiu coisas sem pensar, né? E aí que os ensinamentos da economia comportamental, da psicologia econômica vêm nos ajudar também a mudar esses comportamentos, que isso é fundamental. Todo mundo já consumiu alguma coisa da qual já se arrependeu. E também consumiu, mesmo que não se arrependeu, pensou, nossa, mas isso, né, vem de um lugar que eu não sei se é um trabalho escravo ou está poluindo, é uma indústria que polui o meio ambiente. E uma vez, gente, que isso começa a causar um incômodo na gente, é sinal que a gente tá iniciando um processo de educação financeira, sabe, Augusto? Eu gosto de falar isso porque tem gente que acha que assim, é só o pronto. Ai, eu vou fazer parte do movimento ou da economia de Francisco quando eu conseguir mudar todo o meu estilo de vida radicalmente. Não, primeiro que é igual o processo, você não muda radicalmente. Porque é muito difícil, gente, é algo estrutural. Então, a mudança mais importante é cultural.
Quando isso começou a te incomodar, significa que seu pensamento está mudando, que você está começando a ficar incomodado com algo que talvez passasse despercebido para você, que é o trazer a consciência, né? Trazer a consciência nas finanças. E aí a gente começa a pensar, e isso vai perpassando, isso vai sair do consumo, isso vai para os investimentos depois, para o banco que a gente utiliza, aonde que vai nosso dinheiro. Enfim, gente, o que a gente faz com os resíduos é um estilo de vida. E o consumo perpassa a vida de todo mundo. Então eu acho que o consumo, na minha opinião, quando a gente olha a economia de Francisco, a gente olha o Laudato Si, até mesmo o Pacto Educativo, o consumo vai perpassar essas três coisas, Augusto. Por quê? O consumo ele pode ser usado como um subterfúgio, uma fuga que a gente tem para problemas que a gente não quer enfrentar. Que é o Papa Francisco fala, né? A falta do capital espiritual, ela vai gerar um consumo e que vai gerar problemas sociais, econômicos, financeiros para as famílias. Então, eu acho que se na semana Laudato Si você sair incomodado com isso, é muito, muito bom sinal. Porque às vezes a gente também quer pegar a semana Laudato Si e falar só de separar lixo. Acha que é só separar lixo e plantar árvore e tá tudo bem. Gente, não é só isso também é importante. Mas mais do que isso é o quanto de lixo que eu tô gerando, o que eu tô consumindo, o como eu tô cuidando das árvores que já existem, os rios que já existem, as criaturas que já existem. Então eu acho que o consumo é um ponto assim central e perpassa tudo isso, do qual a gente precisa começar a se questionar. Exatamente. E assim, as indicações do Papa, no meu modo de entender, quando eu leio o Laudato Si, me dá aquela sensação de um avô que tem instruções simples, proféticas e muito claras. Quando você lê, por exemplo, no número 222, quando ele fala: a espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando um estilo de vida profético, contemplativo, capaz de gerar profunda alegria, sem estar obcecado pelo consumo. Olha só que interessante, uma alternativa a um estilo de vida que é profético, contemplativo e que não é obcecado pelo consumo, nós poderíamos dizer pelo lucro. E ele traz aqui também: a espiritualidade cristã propõe um crescimento na sobriedade e uma capacidade de se alegrar com pouco. É um regresso à simplicidade que nos permite parar e saborear as pequenas coisas, agradecer as possibilidades que a vida nos oferece, sem nos apegarmos ao que temos, nem nos entristecermos por aquilo que não possuímos. Isso exige evitar a dinâmica do domínio e da mera acumulação de prazeres. E essa sobriedade vivida de uma maneira livre, conscientemente, é libertadora. Olha só que interessante. Ele traz uns ensinamentos bem cotidianos. Por exemplo, aqui na carta ele fala dos aquecedores. Quantas vezes liga aquecedor de maneira desnecessária? A gente liga às vezes até um ar-condicionado de uma maneira desnecessária. Então são dicas práticas. Ele diz: uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar uma harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso estilo de vida, os nossos ideais, contemplar o Criador que vive entre nós e naquilo que nos rodeia, cuja presença não precisa de ser criada, mas descoberta, desvendada. Então, assim, educar para uma mística do bem comum, uma educação que consegue contemplar a beleza de Deus nas criaturas. E ele vai além. É preciso também um amor civil e político. Esse estilo de vida ele tem impactos concretos na fraternidade universal. Entendendo que uma ecologia integral é feita também com gestos do cotidiano.
pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo. Ele diz: o mundo está exacerbando as formas de consumo e maltratando a terra e a criação. Ele diz: nesse contexto, juntamente com a importância dos pequenos gestos, o amor social nos impele a pensar grandes estratégias que detenham eficazmente a degradação ambiental e incentivem uma cultura do cuidado que permeie toda a sociedade. Olha só que bonito, né, Ana? É a mudança de pensamento que vem das pequenas atitudes, que vem dos nossos pequenos atos do dia a dia. Então, que a gente possa aproveitar essa semana, entrar em contato com esses materiais, fazer uma reflexão que é muito, muito importante. E dentro das finanças, principalmente aí sobre o que a gente está consumindo, né? Galera, é o seguinte, se você gostou desse episódio, compartilha, manda lá no grupo da família. Quem tá escutando no seu agregador de áudio favorito, já segue, classifica a gente com 5 estrelinhas. E se tá no YouTube, se inscreve no canal para não perder nenhum programa. Olha, nós temos mais uma novidade e que a gente tá muito feliz para contar para vocês aqui neste podcast, né, Augusto? Justamente nessa semana maravilhosa, Semana Laudato Si, não poderia ter uma ocasião mais especial. Nós estamos lançando, juntamente com outros 28 jovens, né? Somos aí 30 que colaboraram, um livro muito especial chamado Realmar a Economia. A Economia de Francisco e Clara. Gente, saiu esse livro maravilhoso. E assim, ó, vamos deixar o link também para vocês comprarem na editora Paulus, no site da Paulus. Uma coisa muito legal de falar para vocês é que esses jovens não vão ficar com nenhum lucro desse livro. A gente abriu mão de todos os direitos financeiros, tá? Então o nosso objetivo é popularização da economia de Francisco e Clara, que chegue a cada vez mais pessoas aqui nesse Brasilzão. E nós, eu, o Augusto e o Ricardo Pereira escrevemos um capítulo Educar para Novas Economias, tá? Que está na página 121, inclusive, quando vocês comprarem o livro aí vocês vão ver. E essa semana nós estaremos lá em Curitiba, na Casa de Francisco e Clara, que é uma dessas iniciativas belíssimas da nossa articulação, para fazer o lançamento do nosso livro. Ai, gente, que felicidade, né? É isso mesmo. Então, jovens da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara se uniram junto com o pessoal da PUC Minas. Muito interessante. Esse livro é como uma sementinha que está assim pronto para ser jogada no coração de cada um de vocês que lerem, para praticarem, para verem quantas coisas novas já estão surgindo e podem ainda surgir com essa leitura, com a reflexão. E a gente está muito feliz com mais essa graça, né, que Deus nos deu de poder colaborar. E fica o convite para vocês. E o beijo especial de hoje então vai para todo mundo que ajudou a escrever esse livro, que colaborou, o pessoal também lá da Paulus. Gente, muito obrigado, assim, ó, não tenho nem palavras para agradecer. Este foi esse programa especial, espalhe ele por aí, gente, espalhe pelo mundo. E quem sabe, né, Ana, só dizendo, quem sabe essa semana Laudato Si ajude você a despertar para esse olhar complexo, integral, do cuidado com a nossa casa comum, revendo as questões econômicas na sua casa, na sua empresa, na sua comunidade. Porque muitas vezes a gente fala, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A gente precisa, de fato, realmar, trazer uma alma, trazer uma ética firme, trazer uma vida de qualidade, porque a economia tal como ela está constituída, ela exclui, ela devasta, ela desumaniza, e muitas vezes nós estamos aí imersos, refém por essa cultura do descartável, por essa globalização da indiferença.
é isso, galera. Esse foi o nosso episódio 145. Espero que vocês tenham gostado muito. Um beijo pra vocês e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.